Bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns modelos de TCCs, alguns exemplos de TCCs, né, que a gente separou para vocês. Eles são exemplos que a gente pegou pensando em ajudar vocês a construir a metodologia do projeto de vocês. Então a gente vai ter 3 exemplos de TCCs e a gente vai ver os problemas, o objetivo geral, o objetivo específico de cada um deles e a metodologia também, para ver como que os autores construíram a metodologia do projeto de maneira a atender os objetivos que eles propõem para o trabalho deles. Essa era para ser uma aula síncrona, né? Era para eu estar na aula agora apresentando para vocês, mas eu tive um imprevisto, agora na quarta de manhã eu tenho outro compromisso, então a Prof. Sônia muito gentilmente me permitiu gravar a minha parte para passar para vocês. Então eu espero que seja útil e que vocês aproveitem. Então nós temos aqui o primeiro exemplo. O título desse TCC é Heróis e Monstros, Manifestações de Discursos Conservadores nas HQs e Super-Heróis Contemporâneas. O nome do autor é Calel Cardoso de Oliveira e o problema dele era de que forma os discursos tradicionais presentes nas primeiras obras em quadrinhos do gênero de super-heróis manifestam-se nas HQs contemporâneas. Então o objetivo geral dele era investigar como esses discursos estavam presentes, né? Ele teve um número de obras, de quadrinhos, que ele queria investigar como que se manifestavam nessas obras discursos considerados, então, tradicionais, né? Mais conservadores. Ele tinha como objetivos específicos, então, conhecer o perfil do público consumidor de HQ no Brasil, né, aquele perfil que estava dentro do escopo da pesquisa dele. Ele queria descobrir a importância das HQs como uma fonte de informação, né, daí da perspectiva do público que participou da pesquisa dele também. Constatar quais eram as histórias em quadrinhos que esse público mais consumia, e daí examinar as histórias em quadrinhos em si para saber se elas apresentam discursos similares aos discursos que marcam as primeiras HQs de super-heróis e de aventura, porque daí eu conheço o trabalho dele, porque ele foi meu colega quando eu fiz a disciplina de projeto de pesquisa, tá, gente? Então eu sei que no referencial teórico dele, ele trouxe bastante literatura que mostrava que em determinada época, em determinada era das histórias em quadrinhos, né, que são separadas em eras, tinha discursos muito fortes, discursos políticos, sabe, muito fortes e que geralmente eram discursos mais conservadores. Então ele quer examinar essas obras mais contemporâneas e comparar com esses discursos que se apresentavam no passado nas histórias em quadrinhos, sabe? E daí então ele vai categorizar essas histórias em quadrinhos como conservadoras ou progressistas, de acordo com os discursos que ele identifica nelas. E daí ele também vai analisar se os esforços para a diversificação de personagens em histórias em quadrinhos super-heróis se reflete na composição da equipe criativa responsável por essas histórias. Na parte da metodologia dele, então, ele vai estar descrevendo a pesquisa dele como uma pesquisa básica, de abordagem quali quantitativa, de caráter descritivo e exploratório, e que se divide em 2 etapas. Aqui, pessoal, não vou entrar muito nessa questão de... Na verdade, eu não vou abordar essa questão de o que é uma abordagem quali quantitativa, o que é um estudo descritivo, o que é um estudo exploratório, porque eu sei que antes desse vídeo a professora Sônia já vai ter passado para vocês uma super aula explicando o que é tudo isso com muito mais propriedade, né, e muito mais domínio do que eu. Então eu não vou entrar nessas questões para não ficar repetitivo. Eu vou focar mesmo na questão mais operacional, né, como eles executaram a metodologia deles de maneira a atender os objetivos, que foi o que eu falei no começo. Então aqui a gente vê que a primeira etapa da pesquisa dele foi a aplicação de questionário. E daí a gente tem aqui algumas questões que eu trouxe para vocês, né? Por exemplo, qual a sua faixa etária? Qual o seu gênero? Qual a sua etnia? Porque se a gente volta aqui nos objetivos dele, a gente vê, por exemplo, que o primeiro objetivo específico dele era conhecer o perfil do público consumidor de HQs no Brasil. Então, isso que a gente tem que pensar, voltando aqui nos exemplos, isso que a gente tem que pensar quando quem vai trabalhar com questionário, quem vai trabalhar com entrevista, a gente tem que pensar em criar as questões, né, criar as perguntas que a gente vai fazer que vão direcionar a entrevista, ou se for questionário, as perguntas que o respondente vai ter que responder. A gente tem que pensar em como que as respostas, que possíveis respostas que essa questão vai trazer para auxiliar, né, a responder o nosso problema de pesquisa, alcançar nossos objetivos. Porque uma boa pergunta é aquela que a gente consegue pensar em respostas
que ajudariam o nosso projeto a ir para frente, que ajudariam a nossa pesquisa a alcançar o seu objetivo, né? Então, por exemplo, aqui ele elenca qual é o seu gênero. No caso do trabalho dele, foi uma questão interessante, porque justamente ele está lidando com discursos conservadores, que muitas vezes esses discursos eles se configuram como discursos machistas nas histórias em quadrinho. Então, o gênero dos leitores foi um dado interessante, que possibilitou para ele, né, desenvolver uma discussão interessante no trabalho dele. Então, você tem que pensar nisso também, sabe? Se realmente os dados que vocês vão conseguir com aquela pergunta é relevante para o trabalho de vocês, sabe? Nós temos aqui do lado direito do slide também perguntas em relação ao consumo de história em quadrinhos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a pergunta número 6. Você consome histórias em quadrinhos com frequência? Ou então a pergunta número 10. Você diria que o gênero HQ que você mais consome é o gênero de super-heróis? Que era o recorte da pesquisa dele, né? E também ele faz essa questão que foi bem importante, que era para indicar quais histórias em quadrinhos de super-heróis as pessoas mais consumiam. E daí ele explicava, né, como ele usou o Google Forms, né, a ferramenta do Google para fazer o questionário, ele aplicou virtualmente. Então ele descrevia aqui que a pessoa podia indicar o nome de um herói, que ela lia o título, né, que geralmente títulos de quadrinhos de super-heróis são pelo nome do herói. Então eu lembro que, por exemplo, histórias como Batman e Harley Quinn se destacaram bastante quando ele apresentou pra gente o TCC dele, né, na banca dele. Então, o que acontece? Daqui ele já conseguiu fazer um recorte das obras que ele ia analisar na segunda etapa, né? Então, o questionário dele ele também fez pensando nisso, em poder relacionar os dados da etapa do questionário com a segunda etapa, que seria a análise das obras, sabe? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Quando você tem uma metodologia que se divide em mais de uma etapa e vocês têm mais de um instrumento, mais de uma forma de coleta, pensar em como vocês vão relacionar esses dados para poder responder a pergunta de vocês, sabe? E se a gente volta aqui nos objetivos dele novamente, a gente vê, por exemplo, que ele queria constatar quais são as HQs mais consumidas por esses sujeitos. Então, aquela pergunta, as perguntas eram mais de uma. Ele acho que teve mais de 20 perguntas, depois vocês podem consultar, não lembro o número exato. Mas as perguntas que eram para identificar quais títulos, quais heróis são os mais consumidos, né? Enfim, ajudaria a alcançar esse objetivo, entende? Então a gente tem que estar pensando como que a nossa metodologia, o nosso instrumento de pesquisa, como que ele está atendendo ao nosso objetivo, como que ele vai ajudar a gente a percorrer o caminho que a gente está desenvolvendo para nossa pesquisa, sabe? Isso é muito importante da gente pensar, principalmente quando a gente está pensando em elaborar questões de questionário, em questões para nortear uma pesquisa, seja ela virtual ou presencial. A gente tem que preparar isso, pensar onde a gente vai chegar com essas questões, o que elas vão me dar de relevante para o meu trabalho. Então, na segunda etapa do estudo dele, ele fez uma análise textual. O que foi que ele fez? Lembra que eu falei antes que ele tinha perguntas para ver quais, por exemplo, os títulos que o público de quadrinhos mais lia? Então, com base nessa parte da pesquisa, com base nas respostas, ele delimitou um corpus textual de análise, ou seja, ele reuniu diversos títulos, né, diversos títulos de histórias em quadrinhos de super-heróis, por exemplo, eu mencionei o Batman e a Harley Quinn, e ele criou um número X de obras para analisar. E dele também criou categorias, né? Duas categorias, que seriam as conservadoras e as progressistas. E daí, então, claro, os critérios que ele utilizou, ele se baseou na literatura. Ele vai falar isso, né, na pesquisa dele, que lá no referencial teórico, ele discutiu muito isso, ele trouxe muita literatura mostrando que existem discursos tanto progressistas quanto conservadores nas histórias em quadrinhos, e daí esses autores, né, que já são autores consolidados, eles elaboram critérios para esses discursos, né, o que é considerado um discurso conservador, o que é considerado um discurso progressista. Então, claro, quando a gente vai fazer análise textual, né, a gente vai fazer algum tipo de análise de conteúdo, a gente tem que ter definido categorias, né? Como que a gente vai categorizar o que a gente está analisando? Então isso tem que ficar claro. E a gente se vale da literatura para isso. A gente tem que ter base para poder criar aquelas categorias. Então ele fez isso, ele criou essas categorias e foi fazer essa análise. Ele criou um formulário de análise de conteúdo para as obras, que eu não vou lembrar agora quem é o autor original, mas na verdade esse formulário ele pegou de um outro trabalho. Então ele cita o autor, né? O formulário que foi utilizado no estudo de fulano de tal. Então, esse formulário que está como apêndice B no trabalho dele tem, por exemplo, dados de identificação da obra, título da obra, volume, ano de publicação, número de edição, selo editorial. Aí tem também os dados de identificação da equipe criativa, né? Autores, artistas, editores.
E daí tem aqueles dados que eram os mais relevantes para a pesquisa dele, né? Que são os indicadores de análise de conteúdo da obra. Aí aqui, por exemplo, a gente tem discurso de hegemonia capitalista, discurso reacionário, discurso masculinista, discurso heteronormativo, discurso de representação racial estereotipada. E aqui embaixo do formulário de análise dele, a gente tem a obra se encaixa na categoria dois pontos. Então, o que que ele fez? Como ele tem ali uma série de discursos, né, que elencou no formulário, o discurso reacionário, o discurso masculinista, o discurso de hegemonia capitalista, eu não lembro agora exatamente, gente, como que era a questão numérica, mas eu lembro que, por exemplo, se ele identificava, sei lá, mais de três desses tipos de discurso na obra, então ela era considerada como uma obra conservadora. Se ele identificava menos de três, dois ou um discurso apenas, era uma obra progressista. Eu não lembro exatamente se era assim, tá, gente? Eu não posso dizer com certeza. Eu teria que conferir agora o trabalho completo, né? Mas a lógica era essa, né? Acho que dá para entender a lógica. Então, ele, quanto mais discursos desses que ele traz na literatura e que depois ele coloca no formulário, quanto mais discursos se apresentam na obra, mais conservadora ela é. Então, ele usou esse tipo de critério para categorizar a obra como uma obra conservadora ou progressista. E daqui, se a gente volta lá nos objetivos dele de novo, a gente vê, né, que um dos objetivos específicos era examinar se essas histórias em quadrinhos apresentam discursos similares aos discursos que marcam as primeiras HQs de super-heróis e de aventura. Ou então, justamente, o objetivo é, né, categorizar essas histórias em quadrinhos como conservadoras ou progressistas, de acordo com os discursos nelas reproduzidos. Então vocês veem que ele criou esse formulário, né? Que ele pegou o formulário de um estudo que já existia. Isso é algo muito importante da gente fazer, né? Que ajuda muito a gente. Que é a gente, em metodologias de trabalhos que fizeram algo parecido com o que a gente quer fazer, mas com outro olhar, né? Com outro enfoque. E reutilizar, né, esse material, porque isso ajuda muito a gente, facilita muito o nosso trabalho. Então ele pegou esse formulário desse outro autor e adaptou para atender aos objetivos dele, sabe? Então quando a gente está criando nossa metodologia, isso é importante também. Reutilizar metodologias que já existem, né, adaptando elas para o contexto do nosso estudo, né, elaborar elas de maneira a atender, porque como vocês viram, o objetivo dele, que era justamente ver se era uma obra mais conservadora, mais progressista, esse formulário ajudou ele nesse sentido. Tanto as categorias que ele criou, como o próprio formulário em si permitiu isso, né? Então, a gente vê que é uma ferramenta que tá adequada para atender os objetivos do estudo dele. Então, indo ao segundo exemplo aqui, nós temos o trabalho intitulado A Atuação do Bibliotecário no Contexto da Comunicação Científica, entre os anos 2009 e 2019. Reflexões a partir da literatura. A autora do trabalho, então, se chama Priscila Rodrigues Pereira e o problema dela foi: qual a atuação do bibliotecário no contexto da comunicação científica entre os anos 2009 e 2019, a partir da literatura? O objetivo geral dela, então, foi analisar a atuação do bibliotecário na comunicação científica nacional e internacional a partir da literatura entre os anos de 2009 e 2019. Ela tinha como objetivos específicos, então, analisar os aspectos da participação do bibliotecário na comunicação científica trazida pelos autores da área, especificar quais são as atividades relacionadas à comunicação científica que esse profissional pode exercer, apresentar um panorama geral da atuação desse profissional na comunicação científica, né, por meio da literatura também, relacionar as atividades desempenhadas por esse profissional ao modelo de fluxo de informação científica de Costa, de 2008. Então, vocês veem aqui que nos objetivos ela já demonstra, né, que ela está partindo de um modelo de fluxo que já existe na literatura, para poder relacionar as atividades que esses profissionais desempenham, né, no ambiente de trabalho deles. E ela também tem como objetivo elaborar um fluxograma da participação do bibliotecário na comunicação científica, também baseado nesse fluxo de informação científica de Costa. Então, na metodologia dela, né, a pesquisa dela se utilizou de uma abordagem qualitativa, que possui natureza de pesquisa básica e se caracteriza como estudo exploratório. E ela usou procedimentos de pesquisa bibliográfica, que eu sei que é interessante para vocês, porque eu sei que tem alguns alunos da disciplina que justamente vão trabalhar com pesquisa bibliográfica, né? Vão procurar alcançar os seus objetivos, responder o seu problema a partir de análise na literatura, né? Vão buscar respostas na literatura. Então eu trouxe esse exemplo porque eu acho que pode ser bastante útil, né? Até quem depois quiser consultar melhor, ver com mais calma, mais detalhes, acho que pode ser bem legal.
Então, vocês lembram que na aula passada a gente viu, em relação à pesquisa bibliográfica, como buscar nas fontes, né? Como buscar nas bases de dados, nos repositórios. Então, para a pesquisa dela, ela fez isso, né? Ela teve uma série de etapas que compõem a pesquisa bibliográfica. Então, ela estabeleceu ali as bases de dados, né, internacionais e nacionais. Aí, no trabalho dela, a lista são várias. Aqui eu trouxe algumas, como, por exemplo, a BRAPS, a lista, a BDTD, que foram bases que a gente viu, né, na aula passada. Aí ela definiu delimitadores também, né, que são os filtros que a gente também viu na aula passada, operadores booleanos, aspas, filtros de tempo, né, que ela definiu na pesquisa dela entre 2009 e 2019, e ela tem uma justificativa, né, que ela traz na literatura para esse período que está no trabalho. Ela definiu então os termos em português e inglês, e daí que é interessante, lembra que eu comentei que o vocabulário controlado pode ajudar a definir os termos? Ela usou o Tesouro Brasileiro de Ciência da Informação e o Tesouro Comunicação Científica, né? Então, a partir desses documentos, ela estabeleceu termos como comunicação científica, bibliotecário, comunicação científica e bibliotecário atuação, né? Ela fez uma composição de termos aqui. Ou bibliotecário, serviços de biblioteca universitárias. Então, ela juntou diversos termos para conseguir recuperar uma informação mais precisa, né? A partir desse vocabulário controlado, né? Desses tesauros. Então, isso aqui é algo bem interessante de se fazer para quem vai trabalhar com pesquisa bibliográfica, né? Montar, é claro, aqui eu trouxe dois exemplos só que ela usou, e às vezes ela usava aspas também, né? Mas enfim, tem completo no trabalho dela, são vários termos que ela utilizou. Mas utilizar esses vocabulários controlados para estabelecer os termos, né, para ajudar a escolher os nossos termos de busca, é algo bem interessante de se fazer para quem pensa em trabalhar com pesquisa bibliográfica. E análise de dados dela, né? Como que ela fez a análise de dados? Como que a gente analisa o material quando a gente está trabalhando com pesquisa bibliográfica? Então, por exemplo, ela coloca aqui os passos seguintes da pesquisa dela, né? Depois de fazer esse levantamento das obras, nas bases de dados, nas fontes de informação especializada. Os passos foram a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, né? E daí, para isso, ela usou análise de conteúdo. E o que que ela fez então? No primeiro momento, ela fez essa pré-análise, que foi onde analisou os títulos dos trabalhos, os resumos, quando era necessário. Também ela dava uma olhada para outras seções do trabalho, né? Mas no geral, ela coloca que a partir dos títulos dos resumos já foi possível fazer esse primeiro momento, né? Essa pré-análise. E daí, quando necessário, então, ele ia lá e dava uma olhada mais detalhada em outras partes do trabalho. Aí, em um segundo momento, então, ela fez a exploração desses materiais recuperados, né? Então, onde ela fez uma categorização, aí ela vai classificar esses trabalhos que ela recuperou em categorias. Então, de novo, aqui a gente tem as categorias que eu mencionei antes, né? Como é importante quando a gente faz análise de conteúdo, a gente define categorias. E daqui ela também, assim como o Caliel ali, que definiu a partir da literatura sobre quadrinhos, né? Sobre discursos em quadrinhos, aqui ela usou literatura da ciência da informação, né? E daí, por exemplo, ela teve a categoria comunicação científica, biblioteca universitária, comunicação científica, e também a categoria atuação do bibliotecário no contexto da comunicação científica. E essa categoria, se vocês forem ver no trabalho dela, se subdivide em várias práticas, que são essas práticas que ela vai usar para inserir aquelas práticas que os bibliotecários fazem no contexto da comunicação científica. Então, vocês veem que ela relacionou essas práticas da literatura, né, da nossa área da comunicação científica, com as práticas que os bibliotecários exercem, né, para poder categorizar essas práticas e poder fazer essa análise de conteúdo. E daí ela teve esse terceiro momento, né, que foi esse momento onde ela vai fazer a interpretação desses documentos, né, então ela já fez esse levantamento, já fez uma pré-análise, já colocou em categorias, e agora, juntamente à literatura, ela vai interpretar essas informações. Então, ela criou um quadro teórico, que também está ali no trabalho dela, para poder compreender todas as dimensões desses dados dela, né? Poder analisar, junto à literatura, quais são essas práticas dos bibliotecários, né? Como que eles atuam no contexto da comunicação científica. Então, feito tudo isso, já tendo categorias de análise, ela já consegue fazer uma análise mais clara, sabe? Ela vai juntar essas categorias, vai relacionar umas com as outras, vai relacionar essas práticas, vai contextualizar elas, né? Tanto em relação ao bibliotecário, quanto em relação à área da comunicação científica, e vai conseguir montar a discussão dela, de maneira que atenda os objetivos dela, né? Então, vocês veem como é importante essa categorização, todo esse processo, né? Que a pesquisa bibliográfica, então, ela tem várias etapas, né? Ela, a primeiro momento, a gente
pensa que é algo simples, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, a gente tem diversas etapas para que a gente consiga desenvolver uma discussão interessante, né? Uma discussão legal. Então, voltando nos objetivos dela, por exemplo, a gente vai ver que, como é uma pesquisa bibliográfica, ela vai estar buscando alcançar eles a partir da literatura, né? Então, ela quer analisar os aspectos da participação do bibliotecário na comunicação científica trazida pelos autores da área. Então, justamente, ela criou categorias, né, de atividades dos bibliotecários no contexto da comunicação científica para poder observar isso, né? Especificar quais são essas atividades, justamente, né? Ela conseguiu, como eu mostrei aqui, a última categoria dela subdivide em várias práticas. Então, ela conseguiu especificar quais dessas práticas estão sendo feitas, né, estão sendo abordadas a partir da literatura. Como eles têm contribuído, né, para a comunicação científica esses profissionais, que é uma coisa que ela discute no trabalho. Então, também daí ela, a partir desses dados, ela consegue dar um panorama geral da atuação dele. Então, vocês veem que ela utilizou a pesquisa bibliográfica e montou todo um procedimento para poder alcançar esses objetivos, né? Inclusive ali relacionar, então, com o modelo de fluxo de informação científica do Costa, né? Porque daí, a partir dos dados dela, ela conseguiu elaborar esse fluxograma e poder estar comparando, né? Poder estar relacionando com esse anterior de 2018 que já existia. Então, claro, foi toda uma metodologia de pesquisa bibliográfica pensada em atender os objetivos específicos dela. Então, vamos ao terceiro e último exemplo, que se chama Sobre os ombros de gigantes, as nossas crianças crescem, a mediação da leitura no cenário da biblioteca escolar. A aluna, então, se chama Silvana Silva da Silva e o problema dela foi: de que maneira a mediação da leitura direcionada aos alunos de educação infantil ao quarto ano do ensino fundamental 1, realizada na biblioteca do Colégio Murialdo, Porto Alegre, RS, pelos mediadores de leitura, aí temos os bibliotecários, técnicos, biblioteconomia e professores, de que maneira, né, então, essa mediação ela contribui para o estímulo à leitura dos sujeitos envolvidos. E daí o objetivo geral dela vai ser bem parecido com o problema, né, só que se inicia assim: verificar de que maneira a mediação de leitura direcionada. Então, basicamente é isso, ela tem um contexto bem específico, né, alunos de uma instituição específica, com um recorte educacional específico, né, e os profissionais também ela tem, que são os bibliotecários, técnicos e os professores, né. Os objetivos específicos dela são identificar que ações têm sido feitas, né, de leitura nessa biblioteca específica, nessa biblioteca escolar específica e nesse recorte específico que ela traz, né, da educação infantil ao quarto ano do ensino fundamental 1, e também descrever a forma como os bibliotecários técnicos e os professores têm feito essas ações de mediação. Também quer analisar a maneira como as ações de mediação contribuem para o estímulo à leitura, né, como é que elas estão incentivando, influenciando essas crianças a adotar a prática de leitura, né? E avaliar se essas ações estão, de fato, estimulando a leitura dos alunos dessa instituição específica, desse recorte específico. Então, a metodologia dela. Na metodologia dela, ela diz que se trata de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, tem um objetivo de caráter exploratório e se configura como estudo de caso, né? Então, o que ela utilizou? Ela utilizou entrevista semi-estruturada e a observação sistemática participante individual. E daí eu vou explicar como que ela fez cada uma dessas coisas, né? Aqui, como a gente pode ver, igual o Calhau ali, ela teve dois momentos da metodologia, né? O momento da entrevista e outro momento da observação. Então, vamos ver como foi cada um desses momentos. Então, para a entrevista, né, para o momento da entrevista, ela elaborou um roteiro de perguntas. E o objetivo desse roteiro, então, ela conseguir coletar informações sobre os sujeitos, né? Que no caso da pesquisa dela eram os bibliotecários, os técnicos em biblioteconomia e os professores. Essas entrevistas, então, foram presenciais e ela gravou com o auxílio de um gravador. Claro que a gente sabe que no contexto da pandemia não é tão interessante, talvez, uma entrevista presencial, né? São mais limitadas as possibilidades, são menos seguras. Mas a gente também pode pensar numa entrevista à distância, por exemplo, né? Daqui a pouco por vídeo chamada, ou a gente pode pensar em um questionário também, né? Que daí não é entrevista, mas também pode auxiliar nesse sentido, né? Dependendo do contexto, dependendo de onde a gente quer chegar com o estudo, né? Pode ser um substituto, talvez, né? Depende. Mas, enfim, em relação à observação sistemática participante individual, ela fez um roteiro de observações, né? Que ia permitir para ela observar pontos específicos tanto do ambiente, quanto das práticas, quanto dos profissionais, né? Isso facilitou para ela porque ela já atuava no ambiente, né? Ela fala no trabalho. Ela atuava no ambiente, então essa metodologia de observação sistemática participante individual
foi bem interessante e bem relevante para o estudo dela, porque como é um ambiente que ela já conhece, são pessoas que ela já conhece, ela pôde se envolver, né, na pesquisa como observadora. Então ela estava ali observando, fazendo anotações, e para que essas anotações elas pudessem, essas observações dela, né, pudessem se configurar depois como dados passíveis de análise, então ela fez um roteiro de observações. A gente vai dar uma olhada agora melhor tanto no roteiro das perguntas quanto no roteiro de observações. Então, pessoal, aqui nesse slide a gente tem o roteiro de perguntas e o roteiro de observações, né? Se eu não me engano, o roteiro de perguntas está com o apêndice A, o trabalho dela, e o roteiro de observações está com o apêndice B. Mas, enfim, então a gente tem no roteiro de perguntas, a gente tem, por exemplo, quais ações de mediação de leitura você realiza na biblioteca? Você se sente motivado a realizar essas ações e por quê? Em sua opinião, as mediações de leitura realizadas na biblioteca auxiliam na formação pessoal e intelectual dos alunos em quais aspectos? Então aqui a gente tem que ter em mente que antes a gente viu questões de questionário, né, que o Calhau utilizou. Aqui a gente tem que ter em mente que as perguntas de entrevista, elas são um pouco diferentes das de questionário, porque a entrevista a gente vai estar interagindo com a pessoa, né? Então a gente tem que estar preparado, por exemplo, porque de repente, a partir da primeira pergunta, ela já responde a segunda, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Claro, as perguntas da entrevista elas são para guiar a entrevista, né? Para fazer com que a gente consiga obter dados para atender os nossos objetivos, para responder aos problemas de pesquisa, para poder construir a nossa análise, nossa discussão. Então as perguntas elas são um guia para o entrevistador, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer todas, justamente porque uma pergunta já dá a resposta da outra, ou porque então surge um questionamento novo durante a entrevista, né? Pode acontecer. Então a gente tem que ter em mente que as perguntas de uma entrevista, né? Elas vão ser mais um guia, assim. Não é como as de questionário, que a pessoa obrigatoriamente vai responder uma por uma, né? Vai ter que escolher se for de múltipla escolha, se for aberta. Então, claro, não é diferente, né? Não é. A pessoa não vai responder uma por uma do jeito que a gente quer que ela responda. Se quer que ela responda de forma aberta, ela vai ter que responder de forma aberta. Se a gente quer que ela selecione, ela vai ter que selecionar. Na entrevista a gente vai guiar a pessoa, né? Por isso que eu digo que é diferente. A gente tem que montar essas questões também pensando em atender os objetivos da nossa pesquisa, mas tendo em mente que é diferente de um questionário, né? Por exemplo. Aí, voltando aqui rapidamente nos objetivos específicos dela, a gente vê, por exemplo, que ela tem o objetivo A, que é identificar as ações que têm sido feitas, né? E o objetivo B, descrever de que forma eles têm promovido essas ações, né? Como que eles têm realizado essas ações. Então a gente viu ali no questionário que ela tinha questões como quais ações vocês fazem, né? Como vocês se sentem motivados a fazer essas ações, vocês enxergam os benefícios, né? As influências que essas ações têm nos seus estudantes, nos seus usuários da biblioteca. Então, claro, ela já tinha questões que já conseguiam ajudar a responder parte dos objetivos, né? Não responder, mas alcançar a parte dos objetivos. Então aqui a gente consegue ver que já estava encaminhando, né? A entrevista dela já era encaminhada para atender os objetivos do trabalho e também responder o problema do trabalho, né? Então, retornando aqui no roteiro de observações dela, a gente tem aqui, por exemplo, o número 1, quais as ações estão sendo realizadas, né, nesse espaço, por quem estão sendo realizadas, se é bibliotecária, pelo técnico de biblioteconomia ou pelos professores. Se os alunos estão sendo estimulados a participar dessas ações, né, se tem algum tipo de estratégia aqui por trás, se esses profissionais estão desenvolvendo algum tipo de estratégia, algum tipo de plano para incentivar os alunos a participarem dessas ações, né? Se a ação de mediação, então, ela está sendo realizada, se ela auxilia na formação intelectual ou pessoal dos alunos, né? Como que ela está contribuindo para o desenvolvimento desse aluno, né? Como indivíduo, para o conhecimento dele, de que maneira que contribui, né? Ela coloca ali. Então, voltando aqui nos objetivos específicos dela, a gente vê que tem o objetivo C, né? Analisar a maneira como as ações de mediação de leitura contribuem para o estímulo à leitura. Então, ali no roteiro de observações dela, ela tinha, né, uma questão que era os alunos estão sendo estimulados a participar das ações de mediação de leitura, de que maneira, né? Ou então, como que essa mediação de leitura auxilia na formação intelectual e pessoal deles, né? Então, a gente vê que ela justamente ela montou esse roteiro de observações para ela conseguir ficar atenta àquelas coisas no ambiente de trabalho, nos profissionais que faz essa mediação, né? Na forma como ela é feita, aquelas coisas que ajudam ela, né? Que ajudaram ela, perdão, a justamente coletar dados, né? A observar coisas e pegar coisas daquele ambiente que
possam ser dados relevantes, os quais ela consegue desenvolver uma análise para o trabalho dela, né? Então a gente vê aqui que tanto o roteiro de perguntas quanto o roteiro de observações foi pensado para responder o problema de pesquisa dela e para também conseguir alcançar todos os objetivos do estudo dela. Então, pessoal, esses eram os 3 exemplos que eu trouxe para vocês, né? Que era a minha proposta de apresentar para vocês. Eu espero que tenham sido bons exemplos. Eu tentei pegar exemplos que se aproximam de alguns trabalhos da turma, né? Eu sei que tem gente que quer fazer análise da literatura, né? De analisar uma obra e relacionar com outras obras. Sei que tem gente que quer se voltar para determinadas práticas bibliotecárias a partir da literatura, né? Então, eu procurei pegar trabalhos que eu acho que a metodologia pode ser útil para vocês. Claro que tem vários outros tipos, né? Mas no geral eu acho que o que eu deixo de dica, assim, que eu acho que é interessante é sempre fazer isso, sabe? Tanto no nosso próprio trabalho que a gente faz. A gente vai na nossa metodologia, volta no problema, volta nos objetivos, vê, mas o objetivo tal eu não vou conseguir alcançar ele com essa metodologia. Será que não é o caso de pensar em uma outra etapa metodológica, né? Um outro processo para alcançar esse objetivo? Como foi o caso ali do Caliel, que tinha um questionário, mas também tinha análise, né, dos gibis, das histórias em quadrinho. Então, claro, a gente vai fazendo esse jogo, vai ter sempre que voltar nos objetivos, voltar no problema, voltar na metodologia. Aí uma hora tem que mudar um pouco o objetivo para se adequar à metodologia, né? Mudar o problema para se adequar à metodologia, mudar a metodologia para alcançar o problema. Então, é um jogo que a gente vai fazendo, né? Mas além disso, além de ficar fazendo, né, esse processo de modificando, de ir, de voltar, aconselho também a olhar os trabalhos dos colegas, né? Esses 3 que eu trouxe eu vou deixar disponível no Moodle, né? Vou colocar o link para cada um deles. Também vou deixar o PowerPoint e o vídeo da apresentação, vai estar tudo disponível no Moodle. E vocês também podem procurar outros no Lume, né? Isso ajuda muito assim a gente dar uma olhada no que já foi feito e como foi feito, né? Então eu deixo essa dica novamente para vocês. Espero que o vídeo tenha sido bom, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E agradeço a atenção de vocês.